Cara, tá demais, velho. Ô, Rio de Janeiro com ele, Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui de novo. Paulo Outra Lima, vez? Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui. Paulo Lima, Everton Ribeiro tá chegando ou não tá chegando pro Mengão? Boa tarde, Benja. Pô, essa energia de vocês aí só me deixa em alto astral, como sempre. isso é Muito obrigado pelo carinho e estamos juntos nessa brincadeira aí. Deixa eu te falar, olha, se tá vindo pra cá, não é confirmado oficialmente, mas o Flamengo tem a prioridade de trazer o Everton Ribeiro, né? O Dr. Tanuri e o Rodrigo Caetano foram flagrados no Aeroporto Internacional do Rio, se dirigindo para Dubai para tentar acertar essa negociação que já está encaminhada, já está razoavelmente acertada em termos de jogador e Flamengo. Agora, aquela parte burocrática, que você sabe como é que funciona lá com o mundo árabe, não é muito complicado assim, mas também não é muito fácil de resolver, até porque o Everton também tem interesse em voltar para o futebol brasileiro e o Flamengo está muito perto de contratá-lo. Essa é a notícia, Benja. Se vai haver o acerto definitivo ou não, eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Se o Flamengo está viajando com o médico e com o homem que decide as contratações, é claro que o passo adiante está sendo dado sem dúvida nenhuma. Ah, o Paulo Lima tem toda a razão. Aí, Paulo Lima, ninguém leva médico para viajar para Dubai. O dirigente de futebol do time do Flamengo, que é o autorizado a fazer o negócio, não vai com o bolso vazio, né, Paulo Lima? Ele não vai ser um cheque assinado, né? Ele só vai botar lá 5 milhões de euros e já está com o checão autorizado. E o médico Pascoal, até porque Dubai, né? Quando você vai comprar um carro usado e leva um mecânico junto. É porque você está disposto a levar o carro. E tem um detalhe, o Al Ahly é um clube que agora ele se juntou com mais 2 clubes para formarem um só. Então eles ficaram com 60, 70 jogadores. Então eles vão ter que se livrar de alguns. E aí o Everton Ribeiro quer usar isso também. Boa informação, já não sabia disso aí. Eu não sabia, não. Boa informação. Ninguém vem preparado. Devia vir preparado para o programa. Eu sabia. Mas o Fefão foi trazido exatamente por isso, para trazer informações. Agora, não. Você não vai falar? A parte que me cabe é trazer informação de escalação. Até internacional. Escuta, Eu tô cumprindo. Você vai falar. Eu tô cumprindo a minha parte. Você vai falar com esses gols aí parecendo? Você falou que não ia falar mais. Você falou que não ia falar mais se aparecesse isso aí. Não, eu não aguento mais. Mas o Pascoal, o Rodrigo Caetano embarcou mesmo, isso é oficial? E foi oficial. Aí é engraçado, o torcedor do Flamengo flagrou e publicou lá nas redes sociais. Fizeram aeroflá pra ele também? Não, Eu liguei pro Rodrigo Caetano. Aeroflá pro Rodrigo Caetano. Eu vou te falar, Todo mundo que vai viajar do Flamengo, alguém tem que fazer um aeroflá. Eu liguei. Então, tinha um torcedor do Flamengo. Mas tinha um torcedor do Flamengo no voo e registrou Como isso. não vai ter jogo pra ver na Libertadores, eles vão para o aeroporto. Eu liguei pro Rodrigo Caetano hoje de manhã, pra tentar saber. O celular dele nem toca, ele cai direto na caixa. Tipo, sabe quando você tá no avião Tá no já? avião, tá no avião. Agora eu não consegui falar com ele. Aí deve estar na viagem ainda, né, Benjamin? Então deve ser realmente quente que ele foi. Foi sim. Ele e o médico foram e o médico, como já disse o Pascoal, vai para fazer exame mesmo. E aí eles vão tentar convencer. Entre o jogador, tudo certo, com o jogador, tudo certo, vão só convencer o clube e aí esses 3 clubes juntos aí, o Everton está tentando se livrar, porque serão 70 jogadores. Porque o dinheiro já sabe qual é. É, exatamente. O valor já sabe. São 5 milhões de euros, Isso, né? 20 milhões de negociação. É verdade que o Flamengo vai emprestar o Conca pro Botafogo? Conca pro Botafogo? É, porque ele tinha prometido que ia jogar Libertadores, né? Quando contratou. Com isso. Conca, você vai ir pra Libertadores. Tô falando sério. Eu tô falando sério. Tudo Essa isso é informação. barato. Mas não posso. Mas, eu tô ó, se Hoje tem dia que especulando. ele tá dando pedrada na Vai fazer gente. stand-up, cara. Mais importante do que a ida do médico e do dirigente lá do Flamengo para Emirados Árabes aí para tentar contratar o jogador é o post da mulher no Instagram. A mulher, Pascoal, quando ela posta um negócio daquele, é porque já tá encaminhado, gente. Já tá encaminhado. Fica esperto. Por quê? Hoje de manhã eu tava dando uma navegada no Instagram. É. Eu sigo a Taizinha, tua noiva. Rapaz, ela postou um negócio. Postou o quê? Então, se mulher. Vou ver agora. Vou ver. Dá uma conferida, né? Sabe aquele Você tá sabendo algo que eu não tô sabendo. Ela postou ela tem uma foto, sabe aquele negócio de caça? Tem um cara com 2 chifrão assim. Será que é o PH, velho? Deixa eu ver. Posta lá no cheio de merda. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha lá. Não. Agora, isso aí, o senhor já deletou. Tem razão em uma coisa. Então ela deletou. Eu
printei, eu vou te mandar. Ele tem razão em uma coisa. O senhor tem razão em uma coisa. O senhor disse que o Botafogo chegaria à frente do Flamengo na Libertadores. E o senhor acertou. Paulo Lima, 15 de março. vocês estão brincando demais. Tudo Paulo bem. Lima, Everton Ribeiro, como é que você montaria esse ataque do Flamengo aí, do meio pra frente, com o Everton Ribeiro, que provavelmente tá chegando? E eu queria, lógico, dar parabéns pra uma pessoa que deu essa informação há 1 mês e meio atrás. Fui eu! Mas já fez? Já fechou? Porque nós já me encheram o saco! Nós já demos essa informação. Me encheram o saco, tá vendo? Todos os times. Porque teve... Você lembra? Eu falei que o Everton Ribeiro acertou com o Flamengo. Você tá tudo falou que certo. acertou com o Palmeiras também. Eu não falei não. Eu falei o Everton Ribeiro acertou com o Flamengo, tá 2 meses atrás. o São Paulo tava E aí deu um problema, o Flamengo não deu tempo de inscrever o jogador. Tinha ela até uma terça-feira e não deu tempo. Ainda E a bem, pessoa né? falou pra mim, Não faltavam detalhes. não faltou detalhe, não. Ainda bem que Não não faltou escreveu, detalhe, caiu não. fora. Não faltou detalhe, não. Hein, era Foi pra lá um escrever problema onde? que deu, foi um problema que deu lá, talvez burocrático. Os caras fizeram uma coisa em cima da hora e não deu, não foi? Pra escrever não. na Libertadores? Não, para escrever. Não, pra escrever ele não. Ainda bem que se imagina se tivesse inscrito na A janela Libertadores. fechava. Mas como é que você escala esse meio de campo, esse ataque do Flamengo, com a provável chegada de Everton Ribeiro, que se concretizado for, o Flamengo contrata um baita de um jogador. Se fosse o técnico Carlos Alberto Torres, né, o nosso eterno capitão, né, saudoso capitão do trio, fantástica pessoa, diria Everton Ribeiro e mais 10, né? Eu acho que o caminho do Flamengo é mais ou menos esse. O Conca, só para você ter uma ideia, o Conca ainda é um ponto de interrogação, né? O Everton Ribeiro não, está pronto para jogar. Vai ter que ter, lógico, a transferência, né, o bid, essas coisas todas, mas faz parte do elenco do Flamengo imediatamente se a negociação estiver concretizada, o que é realmente um passo muito importante, que foi exatamente dessa maneira que o Flamengo acertou a negociação e a volta do Conca ao futebol brasileiro, ao futebol do Flamengo. Foi mais ou menos assim, médico e dirigente foram lá, conversaram, negociaram, acertaram, o Conca veio para fazer recuperação e está por aqui. Olha, espaço tem, né, Benja? Você pode, de repente, de uma maneira ou de outra, manter ali um Márcio Araújo, um intacto, imprevisível Márcio Araújo, o Arão jogar com o Everton Ribeiro e o Paulo Guerreiro lá na frente. E aí você vai ter que ter o mesmo ousadia para botar um Diego pelo lado esquerdo e, consequentemente, botar o Everton Ribeiro pelo lado direito, ou vice-versa, cair um pelo lado ou pelo outro. Você tem a ausência aí do Everton, é possível, né? O próprio Gabriel, que normalmente são jogadores que atuam pelo lado do campo, mas eu acho que tem espaço. É uma maneira muito simples, né? O problema é quando só tem perna de pau para jogar. Quando tem qualidade, aí você tem que arrumar uma brecha para colocar no time. Nossa, mas você deu uma indireta pro Flavinho agora, porque você falou, o problema é quando tem perna de pau. Tadinho do Flavinho, se você der 2 jogadores bons, ele já não sabe como montar um time. Ele não tá acostumado com isso. Nós vamos direto agora para Marcelinho Paraíba, palhaço. Vamos. Hã? Nós temos o Marcelinho Paraíba. Tá arrebentando. O português tá 100% na Série D. Não sei se você sabe, é que você não acompanha. Isso é lógico. D de dado, hein? Você acompanha a Série D? Não consegui ver nenhum jogo. Aonde você acompanha? Eu não consegui ver nenhum jogo da Série D. Se o Fox Sports montar um time, é capaz de subir pra Série C. Você tá de brincadeira. Tá 100% na Série D. Não é mérito pra ninguém, Fábio Gomes. Tá de Vamos brincadeira. para Estocolmo! Série D, a bola tem guiso dentro. Você tá de brincadeira. Vamos para Estocolmo! Lá, enquanto o Juliano Lima tá aí, já tá ouvindo a gente, só um minuto, eu fui consultar, Juliano Lima, agora uma fonte aí, e eu tenho um pouco mais de informação a respeito do Everton Ribeiro. O que o Fernando Fontana, nosso convidado Fefão, falou aqui procede, mas a informação não é que os clubes se juntaram, a informação que me chega é que o clube do Everton Ribeiro faliu. Então, mas aí eles se juntaram Sim. com 3 clubes e Sim. tem 70 jogadores. Sim, mas o aí clube pra- faliu. Sim, tava quebrado mesmo. Faliu. Financeiramente, sim. E que o trouxe informação. Ele tá informação, mas é que eu achei que se juntaram. Eu fui grosso? Não, só concordou. Você tá certo, Benjo. Não, se a tua informação é Ainda bem que E corretíssima. aí que o clube Doutor Jacão faliu, do que o clube faliu e está fazendo qualquer negócio. E a informação que me chega é que realmente o Everton Ribeiro tem tudo acertado com o Flamengo. Tá certo? Essa é a informação que me chega agora, hein, Juliano Lima? Mas você que está em Goiânia aí acompanhando tudo, hoje 21h30, Atlético Goianiense Flamengo, valendo vaga aí para a próxima fase da Copa do Brasil, Juliano. Tudo bem, beijo. Um abraço a todos aí do Fox Sports Rádio. Falamos da concentração do Flamengo na região do centro de Goiânia. O Flamengo aí concentrado para uma partida decisiva para passar de fase na Copa do Brasil, como você disse. O Flamengo chegou ontem à noite, a equipe da Fox, né? Nós estamos aqui desde cedo, desde ontem bem cedo.
durante toda a programação, passando as informações do Flamengo. O Flamengo chegou às 8 da noite, recebido com muito calor, muita festa pelo povo aqui de Goiânia. 2 jogadores em destaque. O Guerreiro, muito abraçado por todos os torcedores, porque a torcida praticamente ali do nosso lado, né? Ali acompanhando, a gente tentando falar com os jogadores, a torcida ali abraçando, tirando foto, passando aquele calor, aquela força realmente para a classificação na próxima fase da Copa do Brasil. E o menino Vinícius Júnior, muito assediado, não só no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, né, quando foi ali recebido por vários fotógrafos e muitos torcedores ali na hora do embarque, como aqui em Goiânia também foi a mesma coisa. Vinícius Júnior passou, enfim, o Flamengo tentou protegê-lo, afinal de contas é o assunto do momento, é o garoto, é a joia rubro-negra que vai para o jogo hoje, deve ser opção no banco de reservas do técnico Zé Ricardo, mas deve entrar aí no segundo tempo, como está fazendo aos pouquinhos aí, colocando o Vinícius Júnior. O Flamengo vai ter mudanças, né? Isso porque o meio-campo do Flamengo aí não vai contar com alguns jogadores, o Gabriel, o Berri, o Everton estão lesionados, seguem no Rio de Janeiro fazendo um tratamento, e aí fica aquela questão do meio-campo, né? O Ederson entrou muito bem no sábado contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu por 3-0. Aliás, ele foi considerado pelos torcedores aqui de Goiânia o melhor jogador em campo do Flamengo. O Ederson entrou muito bem e o Vinícius Júnior começou a se soltar, aos pouquinhos dando um passe, movimentando, enfim, gostando, realmente ali se sentindo mais à vontade de jogar no time principal do Flamengo, e aos pouquinhos é o que deve acontecer aí, aproveitando essa joia rubro-negra até ele ir para o Real Madrid. O Flamengo deve aproveitá-lo e muito. Então esse meio-campo deve ser definido da seguinte maneira: com o Gabriel de fora, o Rodinei deve ser o substituto do Gabriel. O Rodinei tem 4 gols na temporada, vem atuando muito bem, o técnico Zé Ricardo vem elogiando o Rodinei na posição, então ele deve entrar ali no lugar do Gabriel. E o Ederson no lugar do Everton. O Ederson, na verdade, jogando naquele meio centralizado, como faz o Diego, né? Agora um ponto-chave, a gente fala muito de Diego e Conca. Ah, mas o Conca vai jogar no dia 4 de junho contra o Botafogo, vai ser a estreia do Conca, ele vai estar preparado. Na verdade, isso é uma possibilidade, mas não é nada concreto. Isso porque o que acontece? Tanto o Diego quanto o Conca estão passando por uma parte de um processo de recuperação que estão em momentos distintos. O Conca já foi liberado pelo departamento médico, mas ele segue no departamento técnico e ele não fez nenhum jogo treino. O Flamengo, quando recebeu o Diego, quando o Diego veio para o Flamengo, ele fez todo um trabalho à parte, fez 2 treinos, considerados aí o jogo treino, né? 2 vezes, até ser liberado para ir para o campo e atuar no campo do Flamengo, no meio-campo ali, e foi muito bem até a lesão. A mesma coisa está sendo feita com o Conca. O Conca ainda não fez nenhum jogo treino. Por isso que não dá para considerar que no dia 4 ele vai estar ali relacionado pelo técnico Zé Ricardo. Esse processo da volta do Flamengo de Goiânia até o dia 4 vai determinar se o Conca terá condições ou não. Pode ser até que o Diego, que tem uma lesão, aí, uma recuperação de uma lesão muito mais tranquila, mais leve em relação ao do Conca, que foi muito séria, o Diego pode até voltar antes do Conca. Tudo vai depender desses próximos dias aí, até o dia 4, para saber se os dois terão condições de jogar no dia 4, lembrando que o técnico Zé Ricardo deixou claro que os dois têm condições de jogar juntos sim. Foi perguntado na entrevista coletiva para o Zé Ricardo antes de viajar para Goiânia. Dá para colocar Diego e Conca juntos? Sim, dá para colocar. A gente vai pensar nessa possibilidade, mas é claro, respeitando o tempo, de acordo com o jogador se recuperando, estando 100% pela parte técnica e física, aí sim o Flamengo vai contar em campo com Diego e Conca. Mas para hoje são essas as novidades. Lembrando que o Guerreiro está de volta também. Guerreiro não jogou no sábado, minutos antes da partida sentiu uma fisgada muscular, ficou de fora, o Leandro Damião entrou, fez um dos gols na vitória do Flamengo por 3-0 e volta agora e vai ser o titular aí do ataque rubro-negro em busca da classificação. O Flamengo precisa de uma vitória simples ou um empate com gols para ficar com a classificação. Lembrando, o Flamengo então nesse sentido vai lanchar por volta das 15 para as 6 da tarde e às 15 para as 8 deixa o hotel aqui no centro de Goiânia em direção ao Serra Dourada. Tivemos um público um pouco mais de 10.114 torcedores no sábado, expectativa de casa cheia no Serra Dourada até o início do dia, 6 mil ingressos vendidos, mas as vendas continuam, certamente esse número deve dobrar ou até triplicar. Eu volto contigo, Beija. Boa, Juliano Lima, obrigado pelas informações. Agora nós vamos voltar lá para o Rio de Janeiro com o nosso querido Paulo Lima. Tá aí, Paulo Lima. O Juliano Lima deu todos os detalhes do jogo de hoje do Atlético Goianiense e Flamengo e em relação ao Vinícius Júnior, que é notícia, né? Você vê, Paulo Lima, o Real Madrid já postou até vídeo dele lá.
Já estava negociado também, né, Ben? Já estava acertado. O Flamengo fez exatamente uma matemática financeira para poder arrecadar mais e prender o Vinícius uma temporada maior aqui. Mas eu acredito que a possibilidade de começar jogando é remota. Eu acho que a hora também não é importante, né? O menino tem que ter calma, tem que ter paciência para entrar no time do Flamengo. A volta do Guerreiro é importantíssima e pelo que apresentou no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Vale lembrar que o Flamengo goleou por 3-0, mas na partida de ida no Maracanã, foi exatamente depois daquela desclassificação, até certo ponto, dolorida para o Flamengo na Libertadores, muitos jogadores da base, alguns jogadores que não têm muitas oportunidades, apareceram no time do Zé Ricardo. Hoje é diferente, né? Hoje é diferente, é um jogo que classifica, é um jogo que determina a passagem para a próxima fase e, indubitavelmente, o Flamengo é amplo favorito para passar. Juliano Lima, falamos lá em Goiânia. Paulo Lima, um grande abraço para você, Paulo Lima. Hoje nós vamos terminar mais cedo, daqui a pouco tem final da Europa League, Ajax e Manchester. Um abração, Paulo Lima. Um abração, Benja. Tá aqui no final, vocês estavam discutindo o negócio do Melo lá, né? Do Felipe Melo como preparador físico, aí a informação dos dirigentes, né, que pediram a punição. E quando tem briga lá no Conselho Deliberativo dos clubes, os atletas pedem para punir os dirigentes também? Acho que não, né, Benja? Eu tô com o mano nessa aí, eu acho que tem que passar a borracha. Perfeito, Paulo Lima, te aplaudo. A borracha passou. O Felipe Melo e o Omar Feitosa foram multados bem agora, e a diretoria de futebol do Palmeiras avisou que não quer mais esse tipo de situação. E eu perguntei também uma pessoa lá, falei, o Everton Ribeiro interessa o Palmeiras? A pessoa falou, não. Palmeiras está atrás de um atacante apenas, é um jogador, um atacante, um centroavante e não é Everton Ribeiro. Everton Ribeiro será jogador do Flamengo. Vamos para Belo Horizonte com o Diego. Tá grosso. E que o informação. Ele tá informação, mas é que eu achei que se juntaram. Eu fui grosso? Não, só conclusão. Não, a tua informação é corretíssima. E aí que o clube faliu e está fazendo qualquer negócio. E a informação que me chega é que realmente o Everton Ribeiro tem tudo acertado com o Flamengo. Tá certo? Essa é a informação que me chega agora, hein, Juliano Lima? Mas você que está em Goiânia aí acompanhando tudo, hoje 21h30, Atlético Goianiense Flamengo, valendo vaga aí para a próxima fase da Copa do Brasil, Juliano. Tudo bem, beijo. Um abraço a todos aí do Fox Sports Rádio. Falamos da concentração do Flamengo na região do centro de Goiânia. O Flamengo aí concentrado para uma partida decisiva para passar de fase na Copa do Brasil, como você disse. O Flamengo chegou ontem à noite, a equipe da Fox, né? Nós estamos aqui desde cedo, desde ontem bem cedo. Durante toda a programação, passando as informações do Flamengo. O Flamengo chegou às 8 da noite, recebido com muito calor, muita festa pelo povo aqui de Goiânia. 2 jogadores em destaque. O Guerreiro, muito abraçado por todos os torcedores, porque a torcida praticamente ali do nosso lado, né? Ali acompanhando, a gente tentando falar com os jogadores, a torcida ali abraçando, tirando foto, passando aquele calor, aquela força realmente para a classificação na próxima fase da Copa do Brasil. E o menino Vinícius Júnior, muito assediado, não só no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, né? Quando foi ali recebido por vários fotógrafos e muitos torcedores ali na hora do embarque, como aqui em Goiânia também foi a mesma coisa. Vinícius Júnior passou, enfim, o Flamengo tentou protegê-lo, afinal de contas é o assunto do momento, é o garoto, é a joia rubro-negra que vai para o jogo hoje, deve ser opção no banco de reservas do técnico Zé Ricardo, mas deve entrar aí no segundo tempo, como está fazendo aos pouquinhos aí, colocando o Vinícius Júnior. O Flamengo vai ter mudanças, né? Isso porque o meio-campo do Flamengo aí não vai contar com alguns jogadores, o Gabriel, o Berri, o Everton estão lesionados, seguem no Rio de Janeiro fazendo um tratamento, e aí fica aquela questão do meio-campo, né? O Ederson entrou muito bem no sábado contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu por 3-0. Aliás, ele foi considerado pelos torcedores aqui de Goiânia o melhor jogador em campo do Flamengo. O Ederson entrou muito bem e o Vinícius Júnior começou a se soltar, aos pouquinhos dando um passe, movimentando, enfim, gostando, realmente ali se sentindo mais à vontade de jogar no time principal do Flamengo, e aos pouquinhos é o que deve acontecer aí, aproveitando essa joia rubro-negra até ele ir para o Real Madrid, o Flamengo deve aproveitá-lo e muito. Então esse meio-campo deve ser definido da seguinte maneira: com o Gabriel de fora, o Rodinei deve ser o substituto do Gabriel. O Rodinei tem 4 gols na temporada, vem atuando muito bem, o técnico Zé Ricardo vem elogiando o Rodinei na posição, então ele deve entrar ali no lugar do Gabriel. E o Ederson no lugar do Everton. O Ederson, na verdade, jogando naquele meio centralizado, como faz o Diego, né? Agora um ponto-chave, a gente fala muito de Diego e Conca. Ah, mas o Conca vai jogar no dia 4 de junho contra o Botafogo,
jogo, vai ser a estreia do Conca, ele vai estar preparado. Na verdade, isso é uma possibilidade, mas não é nada concreto. Isso porque o que acontece? Tanto o Diego quanto o Conca estão passando por uma parte de um processo de recuperação que estão em momentos distintos. O Conca já foi liberado pelo departamento médico, mas ele segue no departamento técnico e ele não fez nenhum jogo treino. O Flamengo, quando recebeu o Diego, quando o Diego veio para o Flamengo, ele fez todo um trabalho à parte, fez 2 treinos, considerados aí o jogo treino, né? 2 vezes, até ser liberado para ir para o campo e atuar no campo do Flamengo, no meio-campo ali, e foi muito bem até a lesão. A mesma coisa está sendo feita com o Conca. O Conca ainda não fez nenhum jogo treino. Por isso que não dá para considerar que no dia 4 ele vai estar ali relacionado pelo técnico Zé Ricardo. Esse processo da volta do Flamengo de Goiânia até o dia 4 vai determinar se o Conca terá condições ou não. Pode ser até que o Diego, que tem uma lesão, aí, uma recuperação de uma lesão muito mais tranquila, mais leve em relação ao do Conca, que foi muito séria, o Diego pode até voltar antes do Conca. Tudo vai depender desses próximos dias aí, até o dia 4, para saber se os dois terão condições de jogar no dia 4, lembrando que o técnico Zé Ricardo deixou claro que os dois têm condições de jogar juntos sim. Foi perguntado na entrevista coletiva para o Zé Ricardo antes de viajar para Goiânia. Dá para colocar Diego e Conca juntos? Sim, dá para colocar. A gente vai pensar nessa possibilidade, mas é claro, respeitando o tempo, de acordo com o jogador se recuperando, estando 100% pela parte técnica e física, aí sim o Flamengo vai contar em campo com Diego e Conca. Mas para hoje são essas as novidades. Lembrando que o Guerreiro está de volta também. Guerreiro não jogou no sábado, minutos antes da partida sentiu uma fisgada muscular, ficou de fora, o Leandro Damião entrou, fez um dos gols na vitória do Flamengo por 3-0 e volta agora e vai ser o titular aí do ataque rubro-negro em busca da classificação. O Flamengo precisa de uma vitória simples ou um empate com gols para ficar com a classificação. Lembrando, o Flamengo então nesse sentido vai lanchar por volta das 15 para as 6 da tarde e às 15 para as 8 deixa o hotel aqui no centro de Goiânia em direção ao Serra Dourada. Tivemos um público um pouco mais de 10.114 torcedores no sábado, expectativa de casa cheia no Serra Dourada até o início do dia, 6 mil ingressos vendidos, mas as vendas continuam, certamente esse número deve dobrar ou até triplicar. Eu volto contigo, Beija. Boa, Juliano Lima, obrigado pelas informações. Agora nós vamos voltar lá para o Rio de Janeiro com o nosso querido Paulo Lima. Tá aí, Paulo Lima. O Juliano Lima deu todos os detalhes do jogo de hoje do Atlético Goianiense e Flamengo e em relação ao Vinícius Júnior, que é notícia, né? Você vê, Paulo Lima, o Real Madrid já postou até vídeo dele lá. Já estava negociado também, né, Bê? Já estava acertado. O Flamengo fez exatamente uma matemática financeira para poder arrecadar mais e prender o Vinícius uma temporada maior aqui. Mas eu acredito que a possibilidade... Burocrático. Os caras fizeram uma coisa em cima da hora e não deu, não foi? Para escrever na Libertadores? Não, para escrever... Não, para escrever ele não... Imagina se tivesse inscrito na Libertadores. A janela fechava. Mas como é que você escala esse meio de campo, esse ataque do Flamengo com a provável chegada de Everton Ribeiro, que se concretizado for, o Flamengo contrata um baita de um jogador. Se fosse o técnico Carlos Alberto Torres, né, o nosso eterno capitão, né, saudoso capitão do trio, fantástica pessoa, diria Everton Ribeiro e mais 10, né? Eu acho que o caminho do Flamengo é mais ou menos esse. O Conca, só para você ter uma ideia, o Conca ainda é um ponto de interrogação, né? O Everton Ribeiro não, está pronto para jogar. Vai ter que ter, lógico, a transferência, né, o bid, essas coisas todas, mas faz parte do elenco do Flamengo imediatamente se a negociação estiver concretizada, o que é realmente um passo muito importante, que foi exatamente dessa maneira que o Flamengo acertou a negociação e a volta do Conca ao futebol brasileiro, ao futebol do Flamengo. Foi mais ou menos assim, médico e dirigente foram lá, conversaram, negociaram, acertaram, o Conca veio para fazer recuperação e está por aqui. Olha, espaço tem, né, Benja? Você pode, de repente, de uma maneira ou de outra, manter ali um Márcio Araújo, um intacto, imprevisível Márcio Araújo, o Arão jogar com o Everton Ribeiro e o Paulo Guerreiro lá na frente. E aí você vai ter que ter o mesmo ousadia para botar um Diego pelo lado esquerdo e, consequentemente, botar o Everton Ribeiro pelo lado direito, ou vice-versa, cair um pelo lado ou pelo outro. Você tem a ausência aí do Everton, é possível, né? O próprio Gabriel, que normalmente são jogadores que atuam pelo lado do campo, mas eu acho que tem espaço. É uma maneira muito simples, né? O problema é quando só tem perna de pau para jogar. Quando tem qualidade, aí você tem que arrumar uma brecha para colocar no time. Nossa, mas você deu uma indireta pro Flavinho agora, porque você falou, o problema é quando tem perna de pau. Tadinho do Flavinho, se você der 2 jogadores bons, ele já não sabe como montar um time.
Ele não tá acostumado com isso. Nós vamos direto agora para Marcelinho Paraíba, palhaço. Vamos. Hã? Nós temos o Marcelinho Paraíba. Tá arrebentando. O português tá 100% na Série D. Não sei se você sabe, é que você não acompanha. D de dado, hein? Você acompanha a Série D? Não consegui ver nenhum jogo. Aonde você acompanha? Eu não consegui ver nenhum jogo da Série D. Se o Fox Sports montar um time, é capaz de subir pra Série C. Você tá de brincadeira. Tá 100% na Série D. Não é mérito pra ninguém, Fábio Gomes. Você tá de brincadeira. Série D, a bola tem guiso dentro. Você tá de brincadeira. Vamos para Estocolmo. Lá, enquanto o Juliano Lima tá aí, já tá ouvindo a gente. Só um minuto, eu fui consultar, Juliano Lima, agora uma fonte aí. E eu tenho um pouco mais de informação a respeito do Everton Ribeiro. O que o Fernando Fontana, nosso convidado Fefão, falou aqui procede, mas a informação não é que os clubes se juntaram, a informação que me chega é que o clube do Everton Ribeiro faliu. Então, mas aí eles se juntaram com 3 clubes e tem 70 jogadores. Sim, mas o clube faliu. Sim, tava quebrado mesmo. Faliu. Tinha um torcedor do Flamengo. Mas tinha um torcedor do Flamengo. Pascoal, eu liguei. Como não vai ter jogo pra ver na Libertadores? Eles vão para o aeroporto. Eu liguei pro Rodrigo Caetano hoje de manhã, pra tentar saber. O celular dele nem toca, ele cai direto na caixa. Tipo, sabe quando você tá no avião tá no já? Avião, tá no avião. Agora eu não consegui falar com ele. Aí deve estar na viagem ainda, né, Benjamin? Então deve ser realmente quente que ele foi. Foi sim. Ele e o médico foram e o médico, como já disse o Pascoal, vai para fazer exame mesmo. E aí eles vão tentar convencer. Entre o jogador, tudo certo, com o jogador, tudo certo, vão só convencer o clube e aí esses 3 clubes juntos aí, o Everton tá tentando se livrar, porque serão 70 jogadores. Porque o dinheiro já sabe qual é. Exatamente. O valor já sabe. São 5 milhões de euros, Isso, né? 20 milhões de negociação. É verdade que o Flamengo vai emprestar o Conca pro Botafogo? Conca pro Botafogo? É, porque ele tinha prometido que ia jogar Libertadores, né? Quando contratou. Com isso. Conca, com isso. Você vai ir pra Libertadores. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Essa informação. Mas não posso. Mas, eu ó, tô se especulando. mais importante, Vai fazer stand-up, cara. mais importante do que a ida do médico e do dirigente lá do Flamengo para Emirados Árabes aí para tentar contratar o jogador é o post da mulher no Instagram. A mulher, Pascoal, quando ela posta um negócio daquele, é porque já tá encaminhado, gente. Já tá encaminhado. Fica esperto. Por quê? Hoje de manhã eu tava dando uma navegada no Instagram. Eu sigo a Taizinha, tua noiva. Rapaz, ela postou um negócio. Postou o quê? Então, se mulher. Vou ver agora. Vou ver. Dá uma conferida. Sabe aquele Você tá sabendo algo que eu não tô sabendo. Ela postou no. Ela tem uma foto, sabe aquele negócio de caça? Tem um cara com 2 chifrão assim. Será que ele vai agarrar, velho? Então posta lá no cheio de merda. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha lá. Não. Agora, isso aí, o senhor já deletou. Ele tem razão em uma coisa. Então ela deletou, eu pintei, eu vou te mandar. Ele tem razão em uma coisa. O senhor tem razão em uma coisa. O senhor disse que o Botafogo chegaria à frente do Flamengo na Libertadores. E o senhor acertou. Vocês estão brincando demais. Paulo Lima, Everton Ribeiro, como é que você montaria esse ataque do Flamengo aí, do meio pra frente, com o Everton Ribeiro, que provavelmente tá chegando? E eu queria, lógico, dar parabéns pra uma pessoa que deu essa informação há 1 mês e meio atrás. Fui eu! Mas já fez? Já fechou? Nós já me encheu o saco! Nós já demos essa informação. Me encheu o saco, tá vendo? Todos os times. Porque teve... Você lembra? Eu falei que o Everton Ribeiro acertou com o Flamengo. Você falou que acertou com o Palmeiras também. Não falei não. Eu falei o Everton Ribeiro acertou com o Flamengo, tá 2 meses atrás. o São Paulo tava E aí deu um problema, o Flamengo não deu tempo de inscrever o jogador. Tinha ela até uma terça-feira e não deu tempo. Ainda bem, né? Faltavam detalhes. Não faltou detalhe, não. Ainda bem que não escreveu detalhe, não. Não faltou detalhe, não. Foi lá um problema que deu, foi um problema que deu lá talvez. O cara tá demais, velho. Ô, Rio de Janeiro com ele, Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui de novo. Outra vez? Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui. Paulo Lima, Everton Ribeiro tá chegando ou não tá chegando pro Mengão? Boa tarde, Benja. Pô, essa energia de vocês aí só me deixa em alto astral, como sempre. isso é Muito obrigado pelo carinho. E estamos juntos nessa brincadeira aí. Deixa eu te falar, olha, se tá vindo pra cá, não é confirmado oficialmente, mas o Flamengo tem a prioridade de trazer o Everton Ribeiro, né? O Dr. Tanuri e o Rodrigo Caetano foram flagrados no Aeroporto Internacional do Rio, se dirigindo para Dubai para tentar acertar essa negociação que já está encaminhada, já está razoavelmente acertada em termos de jogador
e Flamengo. Agora, aquela parte burocrática, que você sabe como é que funciona lá com o mundo árabe, não é muito complicado assim, mas também não é muito fácil de resolver, até porque o Everton também tem interesse em voltar para o futebol brasileiro e o Flamengo está muito perto de contratá-lo. Essa é a notícia, Benja. Se vai haver o acerto definitivo ou não, eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Se o Flamengo está viajando com o médico e com o homem que decide as contratações, é claro que o passo adiante está sendo dado sem dúvida nenhuma. Ah, o Paulo Lima tem toda a razão. Aí, Paulo Lima, ninguém leva médico para viajar para Dubai. O dirigente de futebol do time do Flamengo, que é o autorizado a fazer o negócio, não vai com o bolso vazio, né, Paulo Lima? Ele não vai ser um cheque assinado, né? Ele só vai botar lá 5 milhões de euros e já está com o checão autorizado. É igual e você vai comprar um carro usado, até porque... Dubai, né? Quando você vai comprar um carro usado e leva um mecânico junto. É porque você está disposto a levar o carro. E tem um detalhe, o Al Ahly é um clube que agora ele se juntou com mais 2 clubes para formarem um só. Então eles ficaram com 60, 70 jogadores. Então eles vão ter que se livrar de alguns. E aí o Everton Ribeiro quer usar isso também. Boa informação, já não sabia disso aí. Eu não sabia, não. Boa informação. Ninguém vem preparado. Devia vir preparado para o programa, eu sabia. Mas o Fefão foi trazido exatamente por isso, para trazer informações. Agora, a parte que... não. Você não vai falar? A parte que me cabe é trazer informação de escalação. Até internacional. Escuta. Eu tô cumprindo. Você vai falar. Eu tô cumprindo a minha parte. Você vai falar com esses gols aí parecendo? Você falou que não ia falar mais. Você falou que não ia falar mais se aparecesse isso aí. Não, eu não aguento mais. Mas o Pascoal, o Rodrigo Caetano embarcou mesmo, isso é oficial? E foi oficial. Aí é engraçado, o torcedor do Flamengo flagrou e publicou lá nas redes sociais. Fizeram aeroflá para ele também? Não, Eu liguei pro Rodrigo Caetano. Aeroflá para o Rodrigo Caetano. Eu vou te falar, eu Todo liguei. mundo que vai viajar do Flamengo, alguém tem que fazer um aeroflá. Eu liguei.